noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, já ia falar quarta, né? Segunda-feira, coisa boa. E nós estamos aqui para fazer uma live Mulheres Posicionadas. Uma live que eu amo fazer, sempre com convidadas especiais, com mulheres de Deus, com mulheres que têm testemunho, com mulheres que têm palavra, com mulheres que edificam a sua vida. E é uma honra estar aqui. Eu já vou compartilhar aqui o link para as outras pessoas. E você que está aí, compartilha também com outras pessoas. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é tremendo. E é bom fazer essa live porque quando a gente fala de mulheres posicionadas, nós falamos de mulheres comuns, mulheres com falhas, mulheres com sonhos, mulheres com projetos, mães, filhas, avós muitas vezes, né, tias, enfim, profissionais, mulheres de Deus que em algum momento da sua vida tiveram que se posicionar e esse posicionamento gerou uma transformação, uma mudança de rumo. Deus colocou coisas no lugar através desse posicionamento. Então eu gosto muito de falar disso. Muitas vezes nós falamos sobre a palavra, a Bíblia, muitas vezes nós contamos testemunhos, porque mulheres posicionadas sempre têm um testemunho edificante para contar. E eu quero já convidar, aqui hoje a minha convidada vai ser a amada, que é a Edilene. Até o final, eu tenho certeza que o Senhor vai falar o seu coração. E para mim é um prazer estar aqui, né? Sempre ministrar, trazer uma mensagem para o seu coração. O Senhor é bom, o Senhor tem planos e projetos maiores e melhores que os nossos. Louvado seja Deus. Ele é tremendo. Glória a Deus. A Pai, amada, não estou te vendo. Sua câmera está desligada. Agora. Só vira para você aí. Já vai chamando todo mundo. É o quê? Vira a câmera para você. Exato. Ei, glória. Coisa boa. Paz do Senhor, tá me ouvindo? A paz do Senhor, pastora. Glória a Deus. Tá me ouvindo, né? Abaixa um pouquinho sua câmera para eu te ver melhor. Um pouco a câmera. Isso. Aí sim, que a gente se vê melhor, senão eu fico vendo mais lá em cima. Que honra ter você aqui, missionária Edilene, maravilhosa. Prazer para mim ter você aqui, viu? Senhor, eu sempre, quando eu vou fazer a live, por exemplo, né? Semana que vem, aí eu fico pensando, Senhor, quem eu chamo? Quem eu chamo? E o Senhor me direcionou, né? Para essa mulher aí. Então, eu tenho certeza que você tem coisa de Deus aí para entregar para esse povo, para essa mulherada que vai assistir a gente. Já vou convidar todo mundo aqui. E quero dizer para você, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. E eu quero que você conte um pouco. Daqui a pouco a gente vai orar primeiro. E aí depois você vai contar um pouco sobre aí o seu momento de posicionamento, né? Essa live eu faço ela já quase 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não, e assim, sempre, toda semana, né? Com mulheres de Deus, mulheres que estão ali na presença, que estão fazendo a obra, mulheres que, sabe, em algum momento também desanimaram e tal, e o Senhor fez um reboliço através do posicionamento delas, porque é sobre isso, né? É sobre o nosso posicionamento. Não é ser empoderada, é ser posicionada naquilo que Deus determina para a nossa vida, naquilo que Deus nos chamou para ser. Uns ele chamou, né, para ficar, às vezes, ser um empresário ali, ir lá ganhar almas para ele. Ele chamou para estar em, não sei, uma função, né, ser uma professora, uma doutora, seja o que for. E outras ele chamou para obra especificamente. Não importa onde, importa que a gente tem que cumprir esse chamado com excelência, com alegria, com prazer, sabendo que o dono da obra cuida de tudo, né? Então, antes de falar, antes de deixar você falar, vamos já orar, né? E aí eu já passo para você aqui, para a gente ouvir aquilo que o Senhor tem para falar através de sua vida. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te exaltamos. Tu és fiel, soberano, Senhor.
Tu és justo, verdadeiro. Obrigada, Jesus, pelo teu chamado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada mulher, Senhor, que já passou por aqui, por essas lives, por todas que ainda vão passar, por todas que têm acompanhado esse propósito, esse ministério aqui, Senhor, que o Senhor possa, nessa noite também, Senhor, impactar vidas, libertar vidas, trazer, Senhor, posicionamento para cada mulher que vai entrar, homens também que entram em seu querer na nossa vida. Que a sua filha aí, Edilene, seja instrumento, ferramenta do Senhor nessa noite. Que vidas sejam curadas, Pai. Encorajadas. Senhor, com o poder que há na tua palavra, nos testemunhos, naquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bênção, amada. Deus abençoe. Agora fica à vontade. Pode falar. Quem é Edilene? Né? Conta para nós. Edilene está lá na Assembleia Missão também, né? Ali, conta para nós. Pode falar, amada. Paz do Senhor, pastora, e a todos, né, que estão nos acompanhando nessa live. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, tá falhando um pouquinho, mas dá para ouvir. Estou aqui convidando a mulherada enquanto você vai falando. Pode falar. Somos ali da Assembleia de Deus Missão também, agora em Jacareí, né? Para a glória de Deus. E nós congregamos no mesmo ministério, mas aprove ao Senhor. Nós nos vemos ali na igreja, missão contínua, pastor Augusto, né? Um grande Verdade. amigo meu, pastora Luzia também, uma grande amiga. Quero mandar aqui a paz do Senhor para ele. A todos A meus pastora está amigos. aqui, ó. A pastora Luzia está aqui na live. Minha amiga Amém. também Uma querida. Deus bênção, abençoe. né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por Ele ter me dado você como uma amiga, uma mulher que eu admiro. Antes de te conhecer pessoalmente, eu já falava de você para a pastora Luzia. Estou muito feliz de estar aqui, Glória a Deus. né? E eu sou do Nordeste, sou de Teresina, do Piauí, mas vim para São Paulo ainda muito nova, ainda muito menina. Me casei aqui, paulista. E aqui foi onde eu conheci Jesus. Eu não nasci num berço Bênção. evangélico, como muitos falam, né? Mas chegando aqui em São Paulo, o Senhor fez uma obra na minha vida. Quero compartilhar aqui um versículo que está em Lucas, capítulo 18, sobre a fé perseverante. E junto desse versículo fala um pouquinho da minha vida, né? Que Amém. diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Vai falar para a gente sobre a fé perseverante. E, pastora, eu sempre tive uma curiosidade muito grande, um desejo muito grande de conhecer sobre o mundo espiritual. E antes de conhecer Jesus, eu me envolvi muito com as práticas sobre feitiçaria, encantamento, todas essas coisas que era de ocultismo, misticismo. Era o que me atraía, porque criada com pais separados, e minha mãe lá no Nordeste também não conhecia Jesus, ela se envolvia muito com essas práticas. E eu via que ela fazia alguns rituais, atendia algumas pessoas, e depois as pessoas voltavam para agradecer a ela, trazia presentes para ela, porque aquilo que eles queriam, eles conseguiam, né? E ali, eu, muito criança, mas eu observava, porque observando ali aquelas pessoas procurando a minha mãe, se alguém estava doente, ela ia lá,
fazia as coisas dela lá e a pessoa depois levantava, estava bem. Se era alguma criança que estava doente, ficava de pé. Eu lembro que teve uma vez que uma criança não falava e ela atendeu aquela criança e depois a gente viu a família ir lá agradecer ela porque a criança começou a falar. Mas, observando aquilo, eu comecei a querer me envolver também, porque a gente foi criado ali, naquele ritmo. Ela ia na igreja católica, mas também praticava algumas coisas ocultistas. E ela veio para São Paulo e deixou a gente ali na casa de uma tia, eu e minha irmã. E quando ela veio para São Paulo, eu fiquei lá e eu comecei a mexer nos livros dela, nas anotações dela, que ela tinha lá. E ali eu comecei aos pouquinhos, praticar aquilo, me envolver aos pouquinhos. Então eu tinha muita curiosidade. E quando eu vim aqui para São Paulo, eu já vim com a intenção de chegar aqui e seguir os passos dela, porque lá eu já estava praticando algumas coisas, mas foi aqui em São Paulo que eu queria realmente me envolver no ocultismo, na feitiçaria, porque eu achava que aquilo ali que era certo. Eu sempre imaginei, pelo que eu vi lá, que quem dominava o espiritual dominava o físico. E eu queria ter esse domínio, eu queria conhecer, me aprofundar. E eu lembro que, certa feita, eu fui já decidida que eu queria fazer cabeça, ser mãe de santo, essas coisas, me envolver mesmo, sem volta. E eu lembro que aquele homem, que era o pai de santo que me atendeu, ele disse que precisamos consultar os espíritos. Quando ele foi fazer a consulta ali, né, entre aspas, ele disse assim: eu não posso tocar em você, porque você é do homem lá de cima. O homem lá de cima não autorizou eu tocar em você. E eu, filha de pais separados, rebelde, né, ainda muito jovem, e eu lembro que eu falei para ele: ninguém manda em mim. Quem é esse homem? Você está falando de quem? Quem manda na minha vida sou eu. E aí ele não, nenhum momento ele falou Jesus, nenhum momento ele falou que eu seria evangélica, mas ele disse assim: se você quiser intimidade aí, você procura outra pessoa, um outro louco, ele falou, porque eu não vou tocar em você. E ali eu saí dali muito pensativa, mas sem entender nada. Esse mundo evangélico não existia para mim. Eu passava de frente às igrejas, ouvia os cultos, mas sabe, quando o seu entendimento está fechado, a sua visão está fechada, eu não conseguia entender que existia um outro mundo, um outro povo, sabe, que tivesse uma vida totalmente diferente daquela. Uhum. Mas continuei andando ali naquele lugar, até que o ponto que ele falou para mim assim: olha, ele não vem mais aqui. Fica onde você mora, onde você está, porque eu saía da minha cidade, ia para a cidade dele. E ele dizia: fica lá, porque você não faz parte daqui, você é de outro povo, está atrapalhando aqui a gente. E eu fiquei assim muito espantada, porque tudo que eu ia fazer lá dava certo. E chegou um tempo que não dava mais certo as coisas que eu fazia lá. E ele disse: daqui não tem mais nada para você. O que tinha que fazer para você já foi feito. Fica lá onde você, na sua cidade, porque você vai descobrir de que povo você é. Mas no momento ele abriu o jogo para mim. E eu vim para minha casa e fiquei aqui esperando, pensando: que povo que é esse? Que povo que é esse? Né? Com o tempo foi passando, conheci meu esposo e fui morar perto de pessoas que serviam a Deus. E ali eles estavam nos observando,
fez amizade conosco, foi falando de Jesus, né? Mas lá no Nordeste, quando meus pais se separaram, eu e minha irmã, a gente foi estudar numa escola evangélica, cristã. E eu lembro que eu visitei a igreja ainda muito criança, mas sem entendimento. Eu lembro que ainda criança eu aceitei Jesus lá, mas o tempo passou e eu não lembrava mais. E aqui aconteceu tudo isso na minha vida e eu entrei na bebedeira, na noitada, na farra, tudo me lembrava, né, de Jesus. E eu lembro que esses vizinhos começaram a orar por mim, pelo meu esposo. E a gente morava junto, a gente não era casado. E ali, uma certa feita, a gente bebendo, fazendo churrasco em casa. Quando, de repente, o pastor passou na frente da nossa casa, chamou a gente e convidou a gente para ir na igreja. Mas a gente não sabia que eles estavam lá orando por nós. Nosso nome estava lá no caderninho da oração. Glória Nas a Deus. intercessões, a gente estava lá. E a gente olhou um pro outro, eu e meu esposo, e falamos, vamos lá, vamos conhecer. E eu fui lá. Gostei muito, né? Foi maravilhoso, a presença de Deus. Não, mas eu estava presa a muitas coisas. Eu estava presa a muitas coisas. E ele disse para mim, não se preocupa não, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Eu só quero que você venha. E eu lembro que eu fui caminhando aos pouquinhos e a gente decidiu que queria servir Jesus, se batizar, entregar a vida ao Senhor, participar da ceia do Senhor. E a gente decidiu que a gente ia se casar para que isso acontecesse. Glória E dentro da casa do Senhor, pastora, porque eu não tinha mais, eu não cria mais em família, não acreditava. Eu vim de um lar destruído. Então, dentro da casa do Senhor, eu senti desejo de ter a minha família. Eu tive desejo de ter a minha própria família, porque eu vi as crianças na igreja, eu vi as famílias na igreja. E eu disse, nossa, eu não tive nada disso, e hoje eu quero ter. E eu lembro que eu tentando engravidar, já vinha seguindo de vários rituais, tentando engravidar e não conseguia. Comecei a fazer um tratamento médico para poder gerar, não conseguia. Mas quando eu estava lá no mundo, lá naquelas práticas, eu lembro que eu fiz ritual para me engravidar, porque eu estava muito revoltada com a minha vida na época. Eu dizia, eu nunca quero ter filho, porque eu não quero que meus filhos passem o que eu tenho passado, todo o sofrimento que eu tenho passado. Quando eu fui para a igreja, eu esqueci. E eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer um tratamento médico para me poder gerar. E eu vi aquelas crianças louvando na igreja, aquelas famílias, e eu tive desejo de ter família também, filho também. E eu me esqueci disso. Só que aquilo que é feito no Espírito, só Jesus pode pegar. Eu me lembro que a gente foi no médico e o médico falou para mim, Edilene, o que eu pude fazer com você, eu fiz. Milagres só Jesus pode fazer. E eu me lembro que eu falei para ele, doutor, pois a partir de hoje não venho mais aqui, eu vou procurar Jesus. Se for para me gerar, ele vai me ajudar. E ali os pastores com muita paciência, sabe, pegando na minha mão, na mão do meu esposo. A gente se casou, né? Para abrir o porto de entrada para ele. E logo no primeiro salário dele, a gente se casou. Marcamos o batismo, nos batizamos. E no dia do meu batismo, na noite, Jesus usou um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida e falou, Senhor, hoje ele quebra uma maldição. Hoje ele manda você comprar o berço, porque você vai gerar. E ele manda dizer, é um menino.
E aquele mal foi quebrado e hoje eu tenho Samuel aqui comigo. Oh, glória. E Deus é Deus bom. é fiel. E é fiel. E depois disso, o Senhor falou, vou te dar uma menina agora. Me deu a Rebeca. E a Rebeca está aqui. Que E benção. tem sido uma bênção na minha vida, o que Deus tem feito, né, na minha família. Mas, o tempo foi passando e eu disse, Senhor, eu vejo as pessoas pregando, eu vejo as mulheres ministrando, mas eu tinha ainda muita curiosidade de me aprofundar em Deus. E eu queria ver poder, eu queria ver o sobrenatural. Que aonde que eu estava, onde eu frequentava, eu via algumas coisas espirituais acontecer. Eu vi com os meus olhos. Não era só falar, não era só conversa. Eu vi as coisas acontecer lá, entendeu? E eu dizia, eu quero ver na igreja também. E tudo que eu ia falar para a esposa do pastor, ela dizia para mim, ore, vai orar. E aquilo me deixava intrigada. E eu chegava com algum problema para ela, ela dizia assim, vai orar, ore. Ela não tinha outra coisa para falar. E aquilo me deixava nervosa. E eu vinha e falava, ficava pensando, meu Deus, tudo que eu vou falar para essa mulher, mas não tem outra coisa, só oração. Eu vou cheia de problema, É nervosa, a chave, né? perturbada. E eu ia para casa dela, eu soltava tudo, sabe, assim. E ela olhava para mim bem calma, a irmã Eliú. Quero mandar um abraço para ela também, se ela estiver assistindo. Aquela mulher pegou na minha mão, me ajudou. E ela dizia, vamos para o ciclo de oração. Tudo que você precisa ver, tudo que você precisa aprender com Jesus, você vai aprender orando. Ele é professor. E ela me acordava pelas manhãs e ia para o ciclo de oração e pegava na minha mão e dizia, vamos para o ciclo de oração. E eu ia sem saber, sem entender o que eu estava fazendo ali. Né? Que até você entender o poder da oração, o poder dos joelhos dobrados, leva tempo. Você tem que tomar uma postura, um posicionamento ali. Quando você não entende, é difícil. Você quer desistir. Né? Porque tudo é fase, é por tempo. Você vai caminhando com Jesus e você vai aprendendo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor colocou pessoas no meu caminho que se importou comigo. Né? Pegou na minha mão, me ensinou e disse, persevere, persevere. Então, eu queria ver poder. Eu queria ver Jesus trabalhar. Eu queria ver os mistérios de Deus. Ali o Senhor foi através das orações que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi Amém. buscando em oração. Eu vi aquela mulher chorar pelas manhãs ali. E o que ela falava com Jesus pelas manhãs ali. Quando era nos cultos à noite, vinha um pregador que não conhecia nada do que aquela mulher falou e falava no altar tudo que aquela mulher tinha se derramado pelas manhãs ali com a gente. Eu comecei a ficar impressionada e dizer, nossa, aqui também tem isso. Aqui Deus fala. Como que pode uma pessoa olhar para você e saber o que você falou, às vezes tem pensamento, né? Aquela curiosidade, querendo mais de Jesus, querendo mais de Jesus e buscando mais a Jesus. E graças a Deus, que a Bíblia vai falar para nós que Ele é Deus que se revela àqueles que têm sede por Ele, né? Aqueles que buscam a presença dEle, encontram Ele. Amém. Para a glória de Deus ali, o Senhor começou também a me acordar nas madrugadas, começou a me chamar a leitura da palavra. Quando eu menos esperava, já estava amanhecendo com os joelhos dobrados. Eu estava com fome.
e aquela sede, uma vida de jejum, de oração. E ali eu consegui ver Deus fazer milagres através da minha vida. Foi uma fase onde o Senhor estava se revelando para mim, mas foi uma fase de muita luta. A minha sogra estava cometida por um câncer, precisou ficar internada no hospital. E eu lembro que eu fui acompanhar ela no hospital, ali no setor oncológico. Quando eu estava ali naquele lugar, eu vi a necessidade de cristãos, de pessoas para orar por aqueles que estavam enfermos. E eu lembro que eu comecei a olhar ao redor e eu fui levada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não entendia direito. Mas eu comecei a andar naqueles quartos e orar pelas pessoas doentes. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a me usar, pastor. Deus começou a me usar em cura. Eu comecei a entrar dentro dos hospitais. Daquele processo que minha sogra estava passando. Eu comecei a fazer um trabalho de capelã ali. Eu nem entendia. Né? Mas comecei a ter um amor muito grande pelas almas. E a partir dali eu comecei a ver muitos milagres. Ver pessoas ser curadas. Eu lembro que uma vez eu entrei na Santa Casa de Jacareí. Tinha um rapaz muito jovem. Ele estava cometido por leptospirose. Ele pegou, tomou uma água contaminada e foi para o hospital. Quando eu cheguei ali, ele estava muito mal, chorando. Eu tinha ido para fazer visita no hospital, para orar mesmo pelos enfermos. Perguntei o que ele tinha. E ele falou para mim que ele se contaminou. E eu falei para ele, vamos orar. E ele falou, acabou de sair os exames, falando que a doença está avançando. E eu falei, não, nós vamos orar. Jesus vai te dar. Eu orei por ele, fui embora. E eu lembro que naquela mesma semana eu fui na Caixa Econômica pagar a parcela de um imóvel que eu tinha na época, né, na Caixa. Eu estava ali naquela fila, eu estava pensando, justamente falando, Senhor, será que vale a pena eu continuar fazendo hospitais? Será que é da sua vontade? Aquele dia que parece que está tão abatida com os problemas da vida. Eu lembro que quando eu olhei para a fila, aquele rapaz estava na fila. E ele me reconheceu. E ele veio até a mim e falou para mim, oi, eu sou o rapaz que está internado na Santa Casa, você orou por mim. E eu falei, nossa, é? Ele falou, estava com leptospirose, você orou por mim. Naquele mesmo dia, eu fiz outros exames. Os exames veio, eu não tinha mais nada. Glória a Deus. Então, o Senhor estava me mostrando que valia a pena continuar. Então, eu comecei já a ver milagres, né? Quanto mais caminhando com o Senhor, mais o Senhor exigia de mim mais perseverança, né? Eu continuasse a buscar cada dia mais a presença dele e me mostrando os segredos da vida de oração. E eu não tive pai, pastor, eu não tive nenhuma pessoa missionária na minha família, eu não tive ninguém que trouxesse alguma bagagem, mas o próprio Deus, né, me acolheu, foi caminhando comigo, me levantando, me ajudando a perseverar na presença dele. E tudo que eu tenho hoje, pastor, e tudo que eu tenho vivido hoje é através da oração. É através de ter um posicionamento de perseverança em Deus. Que bênção. Eu tenho mostrado quão poderoso Ele é. Que não há barreiras para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que oram, para aqueles que têm fé. E como essa mulher aqui, quando a gente lê essa passagem de Lucas 18, o Senhor vai dizer para nós que essa mulher venceu porque ela foi perseverante. Né? Diante dessas dificuldades que a Bíblia vai dizer para nós que ela teve que enfrentar. Mas ela creu. Eu vejo que a fé e
e a oração, elas andam juntas, lado a lado. Aonde tem oração, tem fé. E onde tem fé, tem oração. Todo aquele que crê no Senhor, ele vive uma vida de oração. Ele se dedica a buscar a Deus em oração. A gente, como cristã, devemos tomar uma posição assim. Ficar na presença de Deus, buscar a presença de Deus até a gente ter a resposta. Eu vejo que muita gente não recebe o milagre, não recebe a resposta, porque a pessoa desiste. Nós não podemos desistir. Nós temos que tomar uma posição ali e ficar na presença dele até que ele venha, até que a presença dele venha. E buscar a Deus é algo tão gostoso, é algo tão grandioso que quanto mais você busca a presença dele, mais você quer dele, mais você quer estar com ele. A ponto de que já não é mais por força, não é mais por violência, é por prazer de estar na presença dele. Né? Glória a Deus. Se tem um evangelismo, se tem um culto, se tem oração, se tem uma visita para fazer, se tiver para fazer no nome de Jesus, você vai. Porque já não é mais por força de violência, é porque você sabe quem Jesus é, você sabe o quanto você precisa dele, você sabe que onde ele está, algo vai acontecer, você sabe que essa é a vontade dele, que a gente se reúna no nome dele. A gente sabe que vai viver coisas grandiosas na presença de Deus. Toda vez que eu vejo algo que é preciso forçar alguém a fazer alguma coisa para Deus, eu vejo que ele ainda está preso, que ele ainda está agarrado ainda com as coisas que prendem ele. Porque aquele que é livre no Senhor, aquele que entendeu as coisas de Deus, você não precisa forçar. Né? Ele é levado, ele é guiado pelo Espírito, ele tem prazer de estar onde Jesus está, ele tem prazer, ele gosta do que Jesus gosta. O desejo dele é se encher cada dia mais. Porque o Espírito Santo ele vai fazendo isso conosco. Então, cada dia é um testemunho. E os anos têm se passado e eu tenho vivido milagres, testemunhos grandes, também nos pequenos detalhes, porque ele é o Deus também das pequenas coisas. Né? Ele é maravilhoso, ele faz coisas grandiosas. Conforme eu fui caminhando com o Senhor foi me dando experiências mais na oração, através de sonhos, revelações. Mas eu queria mais, eu sempre quis mais. Eu queria que o Senhor, eu achava lindo ver Deus usar as mulheres, achava lindo ver Deus usando crianças, jovens. Eu queria aquilo para mim. E o desejo meu era ouvir Deus através da palavra. Porque eu não queria ter a palavra só para ministrar, mas eu gostaria que me relacionar com o Senhor através da palavra. E sabe, pastora, quando a gente vai buscando o Senhor, tendo sede de Deus, você vai aprendendo como que Deus se relaciona com você. Porque Ele tem a forma de se relacionar com cada um dos seus filhos. Né? E eu tinha uma vida de oração. Mas eu ficava ainda, muitas das vezes, orava e não sabia esperar em Deus. A resposta. Eu orava, mas eu não sabia como me acalmar em Deus. E orar não significa que você vai ter ausência de problema. Mas você vai passar por algumas coisas. Mas Deus vai te dar vitória. Mas a gente precisa aprender a se acalmar em Deus. Muito ruim, ainda nos tempos que eu estou aí servindo ao Senhor, preciso muito ainda aprender de Deus. Muitas das vezes eu quero uma resposta do Senhor. E a gente vive um tempo que a gente quer as coisas muito rápidas, né? Você ora agora e já quer que Jesus responda. Mas o Senhor às vezes se fecha para que a gente continue aguardando nele, aprender e esperar nele.
É Muitas das vezes verdade. o Senhor tem falado para mim, Lene, não foca no que você está vivendo, não foca nas tribulações, não põe os teus olhos nas dificuldades, mas traz a sua memória aquilo que te está esperando. É. E eu tenho pedido para o Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu quero ouvir a Deus. E não tem outra maneira da gente ouvir a Deus se não for através da palavra, se não for ter um tempo com o Senhor, o Senhor for ensinando. É preciso a gente dar o nosso tempo para o Senhor, ter tempo de qualidade com Ele, fechar a porta mesmo, se separar para poder ouvir a voz de Deus. Era o meu sonho, era o que eu desejava. Ter experiências com o Senhor na minha casa, no meu quarto, no quintal da minha casa, aonde eu estiver, ouvir a voz de Deus ali, através da palavra. E eu comecei a buscar isso. E foi o Senhor foi se revelando, foi falando. E hoje eu busco a presença de Deus para Ele poder falar comigo, para Ele poder me orientar e cumprir na minha vida aquilo que está escrito, que a luz, a palavra, ela é luz para o nosso caminho, né? Ela nos guia. E eu busco hoje passar para os meus filhos, deixar esse legado para os meus filhos e para aquelas pessoas que eu conheço, ensinar aquilo que eu aprendi da parte do Senhor. E não tem nada melhor diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade. Muitas das vezes vai faltar pessoas para nos orientar, vai faltar pessoas para segurar na nossa mão. Mas quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a gente descansa nele. Hoje em dia, pastora, nada me deixa mais nervosa, mas se eu não ouvir a voz de Deus, eu fico agoniada. Isso me traz preocupação. Todo mundo, É a né? única coisa que me traz preocupação. Se eu não escutar ele, se eu não ver ele na situação, aí eu fico preocupada. Muitas das vezes o Senhor tem me ensinado e eu tenho agido assim radicalmente. Sei que quando eu preciso ouvir a voz de Deus, eu já sei como é que eu tenho que fazer. Sei qual posição que eu tenho que tomar para me ouvir a voz do Senhor. E eu tenho buscado e pedido ao Senhor, ajuda-me, Senhor, a deixar esse legado para a minha família, deixar esse legado para os meus filhos, deixar aquilo que eu tenho aprendido, porque graças a Deus eu conheci pessoas que pegou na minha mão e me ajudou. Mas experiências mesmo com o Senhor a gente vai ter conforme nós vamos caminhando com Ele. Verdade. É nos vales, é nas provações. A gente não quer passar por isso, a gente não quer ver isso. Mas as provações, as lutas, os vales, elas nos ensinam a enxergar Deus, a estar perto, a sentir Ele perto, saber que Ele está perto, a confiar no Senhor. E quando você passa por isso, não é mais qualquer coisa que te tira da presença, não é mais qualquer coisa que te afasta da presença. Como essa mulher, eu vejo que a palavra vai dizer que o juiz era iníquo. Ele não temia Deus, nem os homens. Nada para ela mostrava que ela poderia ter esperança de ter a sua causa respondida. E ela não se agarrou a isso. Ela não se agarrou se ele era um homem de bom coração, se ele te dava bom testemunho. Mas ela se agarrou em perseverar, em ser insistente, em bater naquela porta, até ela ser ouvida, até ela ser recebida, até ela receber a vitória dela. E isso é o que eu tenho buscado na minha vida, deixar para a minha família e deixar para os meus filhos. E hoje eu fico muito feliz de ver que o Senhor me tirou de onde Ele me tirou, para que hoje eu possa ser um instrumento dele. E aquilo que eu tanto desejava no meu coração, aquilo que eu tanto sonhava de ter,
Hoje eu vejo Deus fazer através da minha vida. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja, não faz muito tempo isso, e culto de mulheres, eu cheguei naquela igreja, tinha uma mulher que ela queria já desistir de estar na casa do Senhor, de estar na presença. Ela tinha acabado de perder um filho e o outro estava preso. E o pastor daquela igreja tinha estado na casa dela com a esposa dele, conversando com ela, para ela não desistir, para ela continuar a buscar o Senhor, para ela ir para o culto. Deus ia falar com ela. E naquela noite eu fui ministrar, ela foi lá naquele culto. E na ministração o Senhor me tomou e falou para mim: diga aqui, porque aqui tem uma mulher que quer desistir de tudo. O filho está preso, ela já perdeu o filho, e ela quer desistir, mas diga para ela não desistir, porque aquele que está lá preso, para mim, vai ser um vaso de honra. Eu vou levantar, eu vou mudar a história, eu vou trabalhar e eu vou alegrar o coração dela. Não é para ela abrir mão, porque eu sou fiel. Amém. E quando terminou o culto, o pastor falou comigo. Eu conheci aquela mulher e passou poucos dias. Aquele rapaz, filho dela, foi solto, aceitou Jesus, foi servir ao Senhor na casa do Senhor com ela. Glória. Então, isso é muito gratificante. Porque outrora o inimigo me usava para destruir tanto a minha vida quanto a dos outros. Uhum. E eu via, e o que eu vejo, pastor, é que quando eu estava lá, as pessoas que praticam essas coisas, eles são perseverantes. Eles são determinados, eles têm coragem, eles têm constância, eles não têm medo. Isso, o que eu aprendi lá é não desistir. Enquanto eu não tinha algo, eu não abria mão. Eu ia até o fim. Eu ia até o fim para me ter o que eu queria. E depois que eu aceitei Jesus, eu vi que muitas pessoas na igreja não aprenderam a ser perseverantes na fé. E eu disse, aqui é o lugar certo, aqui nós recebemos o Deus verdadeiro, aqui é onde o milagre realmente acontece. Então, nós não podemos desistir. Nós temos que ser perseverantes até o Senhor nos responder. Porque Ele responde. Porque Ele nos escuta. Porque Ele está conosco. Amém. Né? A palavra de Deus vai dizer para nós, eu queria deixar um versículo aqui, né? Deuteronômio 4:7, que diz assim: pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós, todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Que outro povo tem um Deus como nós? Temos um Deus tão presente entre nós, que está conosco, que vem até nós, todas as vezes que nós pedimos de ajuda. Ele está conosco, Ele é fiel, e Ele quer ver a nossa... Ele quer ver a gente arregaçar as mangas e ir para cima. Ele quer ver a gente orar. Ele deu poder ao seu povo para mudar situações. Para a gente poder ver vidas transformadas, lares transformados, nossa casa. Uma coisa que eu observei aqui, como essas mulheres aqui na Bíblia, essa é uma mulher que eu admiro. Mas a mulher do fluxo de sangue também é uma mulher admirável. Verdade. Porque a gente vai ver que aquela mulher, ela perseverou também diante das dificuldades. Ela perseverou diante de uma situação na sua saúde. Ela perdeu tudo. E a Bíblia vai dizer para nós que essa mulher ela não desistiu. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não viu os milagres que Jesus fez. Ela estava fragilizada já de tudo que ela tinha passado, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela não desistiu. Porque o que ela ouviu falar de Jesus, a gente não sabe o que foi. Mas produziu nela uma fé tão grande que ela não desistiu. Glória a Deus. É, pastor?
É, Mas vamos ver aqui verdade. que ninguém foi levar Jesus até ela. Ela foi atrás de Jesus. Verdade. A viúva de Lucas 18, ninguém foi lutar por ela. Ela foi até o juiz reivindicar e dizer: faz justiça. Amém. E é isso que Jesus quer. Que a gente entenda que a nossa oração tem poder. Que nós somos filhas. Que Ele nos ouve. Que nós podemos ir em busca da nossa vitória. Que a gente pode buscar, guerrear em oração. Porque Deus vai nos dar a vitória. Ele vai nos ouvir. Ele vai nos responder. Amém. Te vê que essas mulheres aqui, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar. E a Bíblia é muito clara. Ela vai falar para nós. Ela tocou no Senhor Jesus porque ela dizia, ela ouviu falar dele. E aí ela disse para ela mesma, ou pensava, algumas versões falam que ela pensava, se eu tocar nele eu vou ser curada. O poder que tem de você se render ao Senhor. O poder que tem de você inclinar o seu coração a Deus. Em deixar Deus agir. Entregar ao Senhor. Buscar a presença dele. Encher a nossa mente da palavra dele. Porque a palavra vai dizer para nós, em algumas versões, que ela pensava, ou ela dizia para si mesma, eu vou tocar. Nada importava mais. O problema dela não existia mais. Quem existia era só Jesus, era a fé. E a fé, ela falava para ela, toca nele, porque a fé fala. Chega um Amém. nível que você vai buscar o Senhor e a fé vai falar para você o que você deve fazer, que caminho você deve seguir, né? Qual a estratégia? Se a fé, ela vem seguida de obras de fé. E a fé, quando ela recebe a palavra, produz nela fé. Ela se tornou uma mulher forte no espírito. Talvez no físico, devido, né, à sua saúde, devido à hemorragia, devido a tudo que ela passou e estava passando, ela poderia estar fragilizada na carne, mas no espírito ela estava forte. Quando a gente está forte no espírito, nada impede a gente de romper. Nada impede a gente de chegar até o nosso objetivo. Ela Verdade. começou a visualizar, né, o que ela tinha que fazer, o milagre. Ela já conseguia ver o milagre através dos olhos da fé. Ela só dizia, eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Hoje eu vou mudar essa situação. E Benção. antigamente eu valorizava e ainda valorizo muitas mulheres de oração, mas eu não valorizava a minha oração. Sempre que eu estava passando por algum problema, eu procurava outras pessoas para orar por mim. Eu sempre buscava recursos em outras pessoas. Eu buscava outras pessoas. Porque eu não acreditava que Deus pudesse ouvir a minha oração. Mas foi caminhando com Jesus, foi passando pelo processo, foi Jesus tirando algumas pessoas, me deixando no deserto, que eu aprendi a orar, a lutar, a entrar no quarto sozinha, a não esperar por ninguém. Eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar em Jesus. E depois disso eu tenho vivido muitas experiências, Que benção. orando, buscando, perseverando em Deus, que o Senhor me deu minha casa, foi me dando estratégias de como orar, de como buscar pela minha casa, pela minha família. Eu me lembro que eu morava na casa do meu sogro e eu queria ter a minha casa. E o Senhor já tinha feito uma promessa que ia dar a minha casa. Mas Ele só falou para mim, eu vou dar a sua casa. Já começa a se movimentar, já começa a fazer o culto de agradecer de graça, porque você vai para a sua casa. E eu me lembro que aqui em Jacareí eu comecei a andar em todos os lugares, procurando Jesus, aonde que vai ser essa casa.
Até que um dia eu entrando aqui, onde eu moro, nesse bairro, eu decidi, eu falei, Senhor, vai ser aqui. Senhor, vai ser aqui. Falei, Deus, se for aqui, eu quero que o Senhor mova a minha coração, mova a minha fé, confirma na minha vida. Eu andando aqui nesse bairro, ainda era um bairro muito novo, que estava com muitos lotes ainda. Eu lembro que eu falava com o meu esposo, me leva lá, ali no Parque dos Sinos, que é aqui onde eu moro. Eu quero orar na entrada daquele bairro. Eu quero andar rua por rua, orar e profetizar que Deus vai me dar uma casa nesse lugar. Meu esposo me trazia e tá na entrada do bairro, já levantava a mão e já ia dizendo, Senhor, eu profetizo que nesse bairro o Senhor vai me dar a minha casa. E andando com ele rua por rua, dizia, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma casa, um terreno, alguma coisa, mostra para mim. Deus se agrada de quando a gente tem fé, né? Não existia nada, né? Os olhos ainda não, nada estava pronto, nada estava, não tinha nada, mas eu tinha fé e eu usei aquilo que eu tinha. E o Senhor preparou para mim. Eu lembro que eu estava passando numa rua e a única coisa que tinha era uma placa escrito que tinha um rapaz que carpia os terrenos aqui desse bairro. E eu falei pro meu esposo, eu quero o número desse homem, porque eu vou ligar para ele, Deus vai usar ele, e ele vai me dizer qual que é o terreno que está à venda aqui. Quando eu liguei para ele, ele falou para mim, olha, esse terreno que está essa placa aí, ele está à venda. O dono do terreno está vendendo. Então, o Espírito Santo, ele vai direcionando a gente nas coisas. E assim, o Senhor foi dando para mim condições para a gente construir a casa que hoje a gente mora, etapa por etapa. E eu lembro que eu queria, a gente é mulher, a gente quer tudo do bom e do melhor nas nossas condições, mas a gente sonha. E eu lembro que eu falei para o meu esposo, eu quero comprar porcelanato, as janelas, é a minha casa. Eu não sei se o Senhor vai me dar outra casa, mas essa é o meu sonho realizado. Eu disse para ele, eu quero um porcelanato bonito, eu quero comprar lá na Leroy, eu quero uma coisa linda. E eu pedia para ele me levar lá na Leroy. Todo fim de semana, na folga do serviço dele, eu dizia, me leva lá. Eu lembro que eu colocava a mão nos porcelanatos que eu gostava. Eu lembro que eu escolhi um e colocava a mão nas janelas, nas portas, ia dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor pode me dar. Eu tenho o poder de realizar meu sonho. E eu lembro que chegou a fase de colocar o porcelanato na casa, comprar o acabamento da casa. Quando eu cheguei ali na Leroy, o dinheiro que eu tinha não dava para me comprar aquele porcelanato que eu tanto queria. Eu tive que comprar um bem inferior. Eu comprei, vim para minha casa e quando foi a época de retirar, a gente chegou ali com aquela nota e o rapaz que me vendeu foi nos receber e a gente foi para retirar ali. E eu via ele andando de um lado para o outro. Ele ia no depósito, ele voltava, vinha mexer no sistema, ele ia no depósito, falava com outra pessoa, telefonava. E eu disse, o que está acontecendo, né? Não sei o que está acontecendo. Eu só via que ele estava inquieto, andando de um lado para o outro. Até que ele veio para mim e para o meu esposo e falou, olha, eu quero pedir desculpa para vocês, porque a Leroy vendeu para vocês um produto que aqui consta no sistema, mas eu já fui no depósito, eu já liguei a nossa central em outros lugares para ver se tem para trazer para cá, e não tem, foi um erro deles. Mas eu vi que a senhora vinha muito aqui, ele falou para mim, ele virou-se para mim e falou, mas eu vi que a senhora vinha muito aqui. E às vezes que a senhora vinha, eu vi a senhora olhando para os porcelanatos e eu vi que você gostou de um específico.
quero dizer para você que se você quiser, você vai levar aquele que você gostou e que você não pode comprar. Que Eu vou benção. colocar aqui no sistema que foi erro da loja e você vai levar o que você gostou pelo valor do que você pagou. Tremendo. Só Então, Deus faz isso. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes, que está com a gente em todas as coisas. Então, o Senhor foi me ensinando como fazer, me ensinando como profetizar, me ensinando como orar, como buscar o Senhor, como obter respostas do Senhor. E eu fico muito feliz, porque hoje em dia, ainda que eu passe por algumas lutas, algumas das vezes as coisas querem nos desestabilizar. Eu lembro que essa pandemia que nós passamos, a gente viu muitas pessoas, né? Perdemos muitas pessoas, muitos queridos amigos, mas foi a oração que nos sustentou, foi a presença de Deus que nos sustentou. Porque quando nós não podíamos estar na casa do Senhor, nós invocávamos a presença dele dentro da nossa casa. E a presença dele veio, e ele nos guardou e nos protegeu. Um ao outro, o Senhor cercou, nós pudemos interceder um pelos outros e ver o milagre na nossa vida. E o que importa hoje, doutora, é pregar a palavra também. É passar as experiências que eu tenho vivido com o Senhor para outras pessoas também. Jesus é real. O Espírito Santo é real. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, ainda que tudo está um caos, ainda que tudo esteja aí virado de cabeça para baixo. Jesus está conosco, está no controle de tudo. Ele só quer que a gente ore. Ele só quer que a gente anuncie o nome dele. Porque ele é a resposta para tudo, para toda tribulação, para toda guerra, para toda desavença. Esse poder ele deu para os seus, ele deu para a igreja, ele deu para o seu povo. O que ele quer que nós façamos hoje, buscar a presença dele, conhecer a ele, aprender a ouvir a Deus, aprender a buscar a presença de Deus. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Não tem como a gente conseguir. Verdade. Você, agora pegando o gancho das coisas que você falou é rapidinho, uma coisa muito importante da oração é as pessoas às vezes elas até oram, mas elas não acreditam que Deus pode fazer. Então, assim, você contando o seu testemunho, né? Foi muito legal, muito edificante. A história, o testemunho, a transformação que Deus fez na sua vida. Mas o que mais me chama a atenção é a fé. Por quê? Porque tem gente que até ora, até busca, até, mas não crê que Deus realmente pode mudar aquela circunstância, ou o coração inclinar, ou abrir uma porta impossível. Então, assim, bonita a sua fé de você contar isso aqui, porque é um posicionamento também, não somente a oração, mas você acreditar piamente que Deus pode fazer, porque Ele pode, porque Ele faz, porque, né? Não tem como. Porque a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus e não crê, né? Como é que pode? Você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, assim, você tem que se achegar a Ele acreditando que Ele pode fazer. E é o que você fez em todo o seu testemunho que você contou, em toda a sua história, e é o que tem trazido o resultado que trouxe para a sua vida, né? As vitórias, as bênçãos, as mudanças, as transformações, as portas que o Senhor abriu. Então, você, mulher que está assistindo a gente, que está ouvindo, né? Com tudo que já aconteceu aqui, que a gente está caminhando para o fim, não acabou ainda, viu? Você vai continuar falando, mas só pegar o gancho, porque senão acaba esquecendo algumas coisas que você falou. Você que está aí e vai assistir depois também, que tem mulheres que entraram, saíram, tem mulheres que estão aqui desde o início, e tem pessoas que vão assistir depois, porque a live fica gravada. Não esqueça disso. Quando você orar por alguma coisa, antes de orar, você tem que confiar que aquilo é totalmente possível para Deus. É impossível para mim. É impossível para você.
mas para o Senhor não há nada impossível. Então, haveria alguma coisa, né, maravilhosa demais para Deus? Não, não há. Ele pode mudar tudo, ele muda tempo, ele muda estações, ele muda corações, ele muda circunstâncias, ele destrona reis, ele coloca, levanta do montouro, né? Aquele que não tem nada e coloca entre os príncipes. Então ele faz. Ele é o dono de tudo. Então, antes de orar, vocês que estão ouvindo a live, né, agora pegando o gancho da Edilene aí, antes de orar, creia, confie de verdade. Confia no que ele pode, confia que ele vai fazer e depois você ora. Porque se você ajoelhar ou fechar o olho para orar e depois. Porque uma coisa muito importante que eu também quero trazer que veio agora ao meu coração é todas as vezes que nós oramos por uma causa, principalmente quando é aquela causa bem impossível mesmo para nós, quando a gente acaba de orar, a causa está ao contrário, né? Tipo assim, parece que o negócio se, por exemplo, você ora por alguém, parece que aquela pessoa se volta contra você. Se ora por uma circunstância, no primeiro momento, parece que aquela pessoa se volta contra você, aquela circunstância. Por quê? Porque o Senhor trabalha no silêncio, ele não trabalha assim. Tem coisas que você não vai ver ou agir, você vai ver depois que ele fez, mas não o momento que ele está fazendo, os corações que ele está inclinando. Então, a gente vê o resultado, mas a gente não vê a trajetória do agir de Deus. Nem sempre a gente vai ver. Tem momentos que ele deixa, ele dá sinais, né? Como a mão de um homem ali, a nuvem, né? Do tamanho da mão de um homem, uma coisa. Sinais pequenos, sinais grandes, mas tem momento que ele não vai falar nada. É o silêncio, e aí? Mas não significa que ele não está trabalhando. Ele está trabalhando. Então, é muito importante você que está assistindo essa live, que vai assistir, você confiar naquilo que você ora, naquilo que você pede a Deus. Porque muitas vezes, eu me lembro que uma vez eu tinha uma ovelha, uma pessoa que congregava com a gente, e quando eu tinha ministério ainda, né? E aí esse rapaz, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu tô orando por fulano de tal lá da empresa, mas o cara virou o cão, né? Tipo assim, falou desse jeito. Tá me Aham. perseguindo, está totalmente contrário, eu tô orando, jejuando. Eu falei, fica em paz, é assim mesmo. E aí depois ele teve o resultado da oração, né? Ele me contou isso no início e depois ele teve de um tempo, que é um processo, a oração é um processo, pode acontecer assim, como pode ter um tempo de espera, né? Porque, na verdade, o Senhor não é que Deus não pode fazer, ele pode mudar hoje. Só que ele quer primeiro tratar quem? Eu, você. Primeiro ele trata a nossa fé, como você falou no início, né? Da confiança, da fé, do saber esperar. Então, ele trata isso em nós. Então, às vezes, assim, demora 25 anos. Ó, não estou falando que você vai demorar isso tudo, não. Mas, por quê? Porque demora você entender que tem que esperar e confiar em Deus. Né? Por Isso. que, que o povo ali que andou no deserto, andou tantos anos no deserto? Primeiro, por causa da falta de fé, desobediência e tudo mais, né? Mas também porque todo o tratamento que Deus estava fazendo, eles não entendiam. Então Deus dava lá as coisas e eles continuavam murmurando quando faltava. A gente não pode ser grato só quando está tudo bem, né? A gente tem que ser grato quando tem a provisão, seja ela de que áreas for ou quando não tem. Então E aí o que acontece? No final morreu um monte no deserto, porque não aprenderam. 40 anos e não aprenderam a confiar, alguns, né? Então é importante vocês que estão escutando e que vão escutar, confia no Senhor e depois você ora. Que a oração é a chave que abre as portas que são impossíveis, é a chave da cura, é a chave do milagre, ela é a chave. Começa na oração, né, amada? E você hoje é líder, né, de oração aí da igreja. Como é que é essa parte aí? Hoje eu estou na liderança da oração e da intercessão pela misericórdia do Senhor. Amém. Eu vejo o Senhor cuidando, né, de mim também e me ajudando a caminhar ainda mais na presença do Senhor. Eu entendo que Deus fez comigo desde o início, que Ele já estava me preparando para esse tempo, para hoje eu estar onde eu estou, né? E é um prazer orar por pessoas. Não tem como você estar num departamento de oração, de intercessão, se você não amar pessoas, se você não se compadecer por pessoas, se você não se colocar no lugar de pessoas, porque intercessão é você se colocar no lugar do outro, é você
comprar a dificuldade do outro, interceder, é você carregar alguém no colo. É você carregar o problema de alguém, é você andar junto com alguém. É você fazer como aqueles homens. Pegaram aquele homem e desceu ele pelo telhado, porque ele não podia fazer nada sozinho. E se você não amar vidas, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir interceder por ninguém. Você não vai conseguir, porque você chora, você jejua, você pranteia, você clama a Deus, você se rasga, você se preocupa. Você não dorme pensando na causa da igreja, na causa de algumas pessoas. É algo que é você e Deus no Espírito. E ninguém consegue entender isso, porque é o próprio Deus que dá isso pra gente. É o próprio Deus que nos coloca nessa posição, nesse lugar. E é gratificante. Quando Deus te chama, te coloca num sentimento desse, de oração e de intercessão, você festeja junto com a pessoa, milagre. Você festeja junto com a pessoa a cura. Você se alegra junto com ela. Você chora junto, você anda junto. Você abraça a pessoa, você está com ela. Mas quando a bênção chega, o milagre chega, você também está no culto de ação de graça com ela, festejando, se alegrando. Feliz de ver a pessoa de pé. É maravilhoso. E hoje é o que eu tenho pedido ao Senhor. Porque um dia Ele levantou alguém para andar comigo, para me ajudar, para estender a mão, para me poder chegar aqui e estar vivendo o que eu estou vivendo. Aprendendo com o Senhor ainda mais, porque oração, a intercessão, é aprender com o Senhor. É saber que você está aqui em São Paulo, você vai orar para alguém que está em outro país, mas não há barreira do Senhor agir. A distância não é barreira para que Deus venha agir, não é um impedimento. Você vai receber a notícia, o telefonema vai chegar, a notícia vai chegar, o Deus que operou aqui, operou em outro país, operou em outro estado. Isso nos fortalece e nos é gratificante, nos incentiva a continuar na oração, a perseverar no Senhor. Eu vi você falando, pastora, realmente, às vezes você não vai ver sinais. Às vezes o Senhor vai ficar em silêncio, porque Ele quer ver a sua postura. Ele quer ver se você vai continuar, mesmo que Ele fechar o céu para você. Assim, no sentido figurado, porque o céu está aberto para nós, né? Mas Ele quer ver a nossa perseverança. Mas eu entendo também, nessa caminhada, que quando nós oramos e as coisas ficam difíceis, também é um bom sinal. Ah, sim, sem dúvida. Né? E É igual antigamente, o Abraão, né? e Abraão algumas, estava disposto. algumas pessoas não entendem assim. Eu estou orando, as coisas têm que melhorar, sim. Mas primeiro nós vamos ver que vai dificultar. Nós vamos ver que às vezes as coisas vão apertar mais, vai afunilar mais. Mas isso é um bom sinal. Isso significa que Deus está no negócio. E hoje eu estou na oração, na intercessão com uma outra irmã. E graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa vida. Nós temos visto muitas vidas se render na nossa igreja. Aqui o Senhor está fazendo uma obra grandiosa aqui em Jacareí. Para 2026, nós estamos com muitos projetos da parte do Senhor de evangelização para ganhar almas para o Senhor. E é através da oração, é através do jejum, é através da palavra, é através do posicionamento de intercessão que nós vamos, né, ganhar para ir para Jesus aqui. Que a Assembleia de Deus Missão vai alcançar muitas almas nesse lugar. Eu creio. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Nome É de para Jesus. isso que está aqui, né? Para isso que está aqui, para ganhar mesmo, para território, né? Ganhar território do reino, né? Então, louvado seja Deus. E que bênção pela sua vida, né? Glorifica a Deus pela sua vida. Como ela falou aqui no início, para quem não estava, a gente se conheceu por acaso
Acaso não, né? Foi o Senhor mesmo que apresenta. A gente que fala por acaso. Eu fui ministrar na igreja do pastor Augusto, pastora Luzia, e aí a Edilene estava lá. Quando acabou, a gente conversou e tal, ah, sou da missão, eu também sou da missão. E aí foi muito gostoso, né? Houve uma conexão. E que bênção, né? Ver assim e saber a sua história, porque a gente se conheceu, mas a gente não ficou, né? Assim, tipo, é igual eu falo, a gente se conecta, se conhece, tudo, mas assim, às vezes a gente não conhece a vida da pessoa, a história dela e tudo aquilo que ela viveu de experiências, então é muito legal. Eu gosto demais. Um dos motivos que eu faço essas lives é, primeiramente, para alcançar vidas tanto fora da igreja como dentro, né? Pessoas que estão fortes, fortes não, fracas dentro das igrejas, mas também pessoas que estão dispersas por aí. Então, as lives são para isso, posicionar mulheres, enfim. Mas também para ouvir histórias. Eu amo ouvir as histórias, os testemunhos, edificam muito, né? Porque a palavra não é nada substitui a Bíblia. Ah, Mas testemunho, eu sempre falo, gente, né? Testemunhos são poderosos. Testemunho é a Bíblia em ação, é Deus fazendo hoje na vida de pessoas que a gente conhece, pessoas normais, comuns, coisas extraordinárias. Então eu amo testemunho, eu amo ouvir histórias, eu amo, principalmente quando é assim, né? De uma coisa que foi radical, uma transformação mesmo para a glória de Deus. Então, louva a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te fortalecendo, te usando poderosamente, né, nessa terra aí, em vários lugares, para que vidas entendam isso aí, né? Vidas que às vezes estão perdidas. Por que que Deus permitiu você passar por essas coisas todas? Porque tem muita gente também passando por isso. E você é a ferramenta que Deus precisa para essas pessoas, porque você tem esse testemunho, sabe como é? Então, Deus, ele, como você falou, uma coisa interessante durante a live também, é que o Senhor tem a forma de falar e trabalhar na vida de cada um, né? Deus fala diferente, por exemplo, com você, a forma como você entende Deus é a forma diferente como eu entendo, como outra pessoa vai entender e como ele se revela. Mas o interessante é que todos nós somos resgatados, né? Tirados ali das trevas. Eu também não nasci no berço evangélico, mas para quê? Para alcançar vidas especificamente também. Além de alcançar vidas em geral, a gente alcança na nossa área, naquilo que a gente foi tratada, foi curada, né? Aonde nós somos curados, nós vamos curar pessoas. Então é muito legal entender e ouvir isso. Então, eu sempre falo com as pessoas que eu conheço que têm testemunhos fortes, né? Como eu também tenho em outra área, nunca deixe de contar esse testemunho, porque o testemunho, às vezes, tem uma pessoa naquele lugar que você nem imagina que está vivendo essa confusão na mente. E aí, eu faço isso, faço aquilo, vou para aqui, vou para ali. E de repente ela ouve um testemunho, ela se direciona pelo seu posicionamento, sabe? Então, assim, vocês que estão escutando aqui a live, serve para nós, mas serve para quem escuta também. Quando você tem um testemunho, conta ele, conta onde você for. Ah, mas eu já contei 30 vezes, conta 100, 200, 1000, conta sempre, né? Porque tem muita gente vivendo o que você viveu e a gente não foi resgatado à toa, né? Amém, amada. Eu vou pedir para você, agora a gente já vai, né? Já são 9h20, a gente tem que encerrar, mas eu vou pedir para você falar as palavras finais, assim, se você, tipo, se você tivesse que fazer um resumão de alguns minutinhos dessa live, o que que você falaria, assim, bem rápido, e depois orar por todas essas pessoas que estão aí, né? Escutando, que vão escutar depois essa, esse testemunho tão forte. quero dizer para as mulheres, para as pessoas que estão ouvindo essa live, assistindo, eu não sei aonde vai chegar essa live, mas que se ela tem chegado até você, eu não sei quando que você vai assistir essa live, que fase da vida que você vai estar passando, mas que você creia, que você não está só e não desista, porque tudo que nós passamos é experiência com o Senhor, é bagagem de vida com o Senhor. E o que nos sustenta na presença dele é as nossas experiências com ele. E o que nós passamos é para nós conhecer ao Deus que nós servimos. É para a gente conseguir nos firmar mais ainda na presença dele. Confiar cada dia mais na presença dele. Porque não vai ser nada, numa luta, numa prova, depois que você aprende, depois que você confia em Deus, que vai te tirar da presença.
Muitas coisas nós vamos passar, provas não vai faltar. E acho que eu posso até dizer, como alguns dos irmãos aqui da Bíblia falavam, dê glória a Deus pelas provações, porque nas provações o nosso Deus aparece. Amém. Nas provações ele pega na nossa mão. Nas provações nós ouvimos a voz dele é no deserto. Glória a Deus pelas provas, porque aí nós vemos o Deus que nós servimos. Você não desista. Seja uma mulher perseverante, seja um homem perseverante, lute. Ainda que seja você a única que ora nessa casa, a única que busca Deus dentro dessa casa. Mas você é a candeia que o Senhor escolheu para iluminar essa casa, essa família, essa empresa, essa vizinhança. Eu não sei qual é o lugar que você tem que ser luz, mas creia que você é a luz que Deus escolheu. A candeia de Deus que Ele levantou para estar aí, trazendo vida, dissipando toda a escuridão, dissipando toda a treva. E você vai ver, o Senhor vai resplandecer o rosto dele sobre ti. Ele vai te responder. Persevera. Persevera nesse Deus, porque Ele é fiel. Jesus é real, o Espírito Santo, por que eu falo isso? Porque muitas das vezes as coisas espirituais parecem loucura, parece que a gente está vivendo uma vida de ilusão, mas Jesus é real, Ele está conosco, Amém. Ele está em nosso meio, o desejo dele é nos abençoar, é que a gente ande, creia mesmo, busque Ele de todo o coração, busque Ele com toda a sua força, mergulha no Senhor, mergulha na palavra, mergulha na oração, fica na presença dEle até você entender como é que Ele se relaciona com você. Ele vai te mostrar, ele vai te ensinar o caminho que você tem que percorrer para você ouvir ele, para você sentir ele, para você ter paz. O caminho no começo é difícil, mas o segredo é não desistir. O segredo é perseverar. Continue Amém. perseverando, buscando ao Senhor. E ele vai te revelar para você. Amém? Glória a Deus. Amém. Ora aí por nós. Para essa mulherada que está aí, que vai ver também depois, tem uma turma aí. Deus, gente, vocês que estão aí já ainda até agora, que Deus abençoe abundantemente. Sabe que você tenha recebido tudo isso que foi falado. Aí ela vai orar agora e feche seus olhos em fé. Coloca assim as causas que você, sabe, acha que, meu Deus, essa causa aqui tá impossível. Coloca diante do Senhor, porque através de uma live, eu creio assim, Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida e naquilo que você está orando por alguém. Eu acredito, tá, gente? Estou falando porque através de uma live, através de uma ministração assim na internet, Deus pode estar agindo, porque Ele é onipresente. Ele está aqui, mas Ele É, também está e com a amada, com a Edilene, missionária glória, Edilene, tá com você também aí onde você estiver. glória Então, a Deus. coloca diante do Senhor enquanto ela ora, que eu tenho certeza que o Senhor vai agir na sua causa, né, amada? Amém. Amém? A outra coisa, peraí, rapidinho, esqueci. Deixa eu falar, porque depois a gente vai desligar. Quem não segue ainda a Edilene, gente, segue aí, ó, Edilene, underline, Barp, B-A-R-P. E o meu também, segue aí, pastora Cristiane Venturotti. Será um prazer ter vocês lá no nosso Instagram. E se Deus falou com você nessa live, ainda dá tempo, faz um print aí, faz uma fotinha aí, printa e marca a gente lá no Instagram, nos stories. Coloca lá o arroba dela, o meu arroba. E não só isso, mas coloca uma frase que mais te impactou nessa live. O que Deus mais falou com você? A gente viu aqui, né? A Leila, ela falou que Deus está falando comigo, ore. Então, por exemplo, no caso dela, né? Deus falou com ela para ela orar. E você? Qual foi o que mais Deus falou com você? Então, printa, marca a gente, escreve lá. Porque, por que eu estou pedindo isso? Porque através disso outras pessoas têm curiosidade de entrar na live, de ver, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, o que está falando, e Deus vai falar com essa pessoa. Você vai ser uma ferramenta para a vida dessa pessoa. Amém? Vamos orar Amém. então. Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade
qual nós podemos estar, Senhor, reunidos para falar do teu amor, das tuas misericórdias, para aprender da parte do Senhor. Obrigada, Pai, por este momento, Senhor. Senhor, continue sobre as nossas vidas. Nos dá força, nos fortalece. Senhor, nós sempre tenhamos dentro de nós sede, sede de te buscar, sede de estar na tua casa, sede de estar na tua presença, sede, Senhor, de nos reunir para falar, Senhor, da tua palavra, para orar. Senhor, nos faz pessoas fervorosas. Senhor, nos dá força. Senhor, nos faz ser pessoas que têm anseio, Senhor, de ver mais de ti, de receber mais de ti, de nos encher de ti, Senhor. Acrescenta fé, Senhor, confiança, nos ajuda a ser mulheres posicionadas nesse tempo, nessa época em qual nós vivemos. Que as nossas orações, Senhor, possam alcançar vidas, territórios, cárceres, pessoas sejam libertas, Senhor. Muda, Senhor, a vida daqueles, Senhor, que estão passando dificuldades, daqueles que precisam, Senhor, se levantar e não tem força. Que nós possamos, Senhor, ser intercessoras. Que nós possamos ser mulheres que clamam uma pelas outras. Senhor, que nós possamos, Senhor, usar essa arma, essa ferramenta que o Senhor tem nos dado, que é a oração. O teu reino, Senhor, ser glorificado, e o teu reino, Senhor, ser anunciado, e o teu povo ver quão forte é, Senhor, a tua igreja, quão forte é uma mulher de oração, uma mulher de joelhos, um homem que clama. Pai, continua conosco. Continue abençoando, Senhor, esse trabalho, Senhor. Continue abençoando a vida da pastora Cristiane, Senhor. Alcança mais e mais mulheres, mulheres sejam libertas, Senhor, de todos os transtornos, de todo tipo de pavor. Senhor, não existe impossível para ti, Senhor. Nos ajuda, nos dá força. Abre o céu, Senhor, e continua conosco, Senhor. Abençoa nossa família, quebra todas as maldições e todos os julgos que têm acorrentado, Senhor, a vida de mulheres, Senhor, sejam quebrados através da oração, através do clamor, através da tua palavra, através da tua presença, Senhor, sejamos nós um canal, sejamos nós a luz, sejamos nós, Senhor, aqueles que o Senhor vai usar para essa geração, Senhor, para que muitas vidas venham se render, muitas vidas venham ser libertas. Nos fortalece e nos ajuda a caminhar, Senhor, com firmeza na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém! Glória a Deus! Que Deus abençoe, gratidão pela sua vida, viu? Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Amém? Gente, essa live vai ficar gravada. Se você não assistiu desde o início, vai ficar gravada lá. Você assista, porque foi tremendo, um testemunho muito forte que vai impactar e transformar a sua forma de pensar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pode Quero falar. lhe agradecer, pastora. Muito obrigada pela sua oportunidade. Amém. Estou à disposição sempre que você precisar, tá? Para mim é um prazer ter te conhecido. E sempre que você precisar, pode contar conosco. Estamos aqui. E obrigada por tudo. Continue crescendo esse canal. Pode contar conosco para divulgação, para compartilhar, porque muitos milagres já têm acontecido e vai continuar através desse canal, em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Eu que agradeço, viu? Foi uma bênção. Prazer também ter te conhecido. Uma honra ouvir esse testemunho tão forte. Fiquei muito feliz. Amém, gente? Deus abençoe vocês que estão aqui também. Vou desligar antes que o Instagram derrube a nossa live. Que Deus Amém. abençoe cada um que está aqui abundantemente. Guarda no seu coração tudo aquilo que você ouviu, porque Deus é fiel para cumprir. Beijo! Deus abençoe! Tchau, tchau!